você gosta de histórias de terror, suspense e sobrenatural, seja bem-vindo. Eu sou a Suelen Lima e aqui no meu canal as histórias sombrias ganham vida. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar e deixar os comentários também. Vamos para o primeiro relato. Esse relato é da Cecília Pereira e se chama Aparição no Cemitério. Boa noite, Su. Eu tenho diversos relatos, mas vou contar um mais leve, que não me assusta mais, pois eu sei que não me faria mal algum. Minha mãe estava em um velório e, como eu odeio velórios, eu fui passear pelo cemitério. Eu amo andar pelo cemitério, sinto uma paz absurda lá. Eu estava andando e cheguei no corredor principal. Ele dava diretamente no Cruzeiro das Almas e eu já conseguia avistar um rapaz provavelmente fazendo as suas orações. Tem um ponto importante na história. Eu sou umbandista e nessa época eu frequentava um terreiro. Como tinha alguém prestando as orações lá, eu cheguei em silêncio, respeitosamente, e me sentei no cruzeiro. Orei também e esse rapaz me olhou sorrindo, um sorriso radiante. Notei que ele estava vestido com uma roupa extremamente formal, camisa social e gravata. Eu sorri de volta para ele, por educação, mas ele ficou me olhando e eu entendi que ele queria que eu o acompanhasse. Por algum motivo, eu simplesmente levantei e fui. Sim, eu fui atrás de um completo estranho no cemitério. A gente andava, mas não juntos. Ele sempre estava uma rua acima da minha e sempre olhava para trás sorrindo para ver se eu estava ali. Eu estava em transe. Parecia que o mundo tinha parado e estávamos apenas nós dois caminhando silenciosamente. Até que virou na penúltima quadra e me olhou por um tempo maior. Deu um sorrisão e continuou. Mas quando eu entrei na rua que ele estava, simplesmente não tinha ninguém. E eu estava parado bem na frente de um túmulo azul claro. Nessa hora, ouvi minha mãe aos berros, me gritando um pouquinho longe e veio na minha direção. Ela me sacudiu e disse: "Você não me ouviu gritando, menina? Estava andando igual uma louca, como se estivesse seguindo alguém. E eu não vi ela em momento nenhum." Contei para ela a situação e ela me disse: "Parabéns, essa é a vida de um médium." Minha mãe também é umbandista. No dia seguinte, se não me engano, teve encontro no terreiro e uma entidade que estava em terra me disse: "Você viu o moço, filha?" E gargalhou. Nesse momento, me olhou e sorriu. "O moço lá gostou de você, viu? Mas não é mais desse plano, filha. Ele foi embora faz um tempinho já." E nessa hora, eu entrei em choque. Lembram do túmulo azul? Era o túmulo dele. Eu voltei para fazer uma oração e considero esse rapaz como um grande amigo meu. Mesmo que após o desencarne, ele esteja na espiritualidade, fez a gente se encontrar. O nome dele é Carlos e sempre que vou no cemitério, eu passo no túmulo dele para acender uma vela e conversar com ele. Bom, esse foi o meu relato. Eu tenho outros diversos, diferente de outros que vou contar assim, de forma tranquila para você. Tem pessoas que eu conto isso e não acreditam, mas só sei o que eu vi e como foi incrível essa experiência. Nesse relato que eu vou contar agora, o autor pediu para ele ficar no anonimato. E começa bem assim: "Só queríamos ter um bebê. Minha esposa e eu sempre quisemos ter um bebê. Tentamos de todas as formas possíveis, durante muito tempo. Quando eu digo muito tempo, é de forma literal. Afinal, nós estávamos tentando há 5 anos, mas minha esposa simplesmente não engravidava de forma alguma. Há alguns meses, começamos a aderir a práticas religiosas de todos os tipos, desde simpatias até votos de oração, buscando finalmente conseguir aquilo que tanto almejamos. Nada do que tentamos funcionou. Foi então que decidimos buscar ajuda médica. Sei o que você está pensando. Ora, por que diabos não fizeram isso antes? Mas nem nos passou pela cabeça que poderíamos haver algum problema que precisasse de auxílio médico. O caso é que nós, após consultas e exames, descobrimos que eu sou estéril, ou seja, infelizmente não tenho condições de engravidar a minha esposa.
Isso nos deixou definitivamente arrasados. Minha esposa chorou muito durante dias e eu não suportava vê-la triste. Então eu, que além de me sentir triste, também me sentia impotente. Fui ainda mais profundamente nas pesquisas religiosas até chegar no mais oculto. Eu sabia que aquilo que está fora do alcance da ciência poderia me ajudar. Nas minhas buscas, encontrei um ritual cuja finalidade era justamente conceber um filho a um casal que desejasse muito. Os procedimentos para o ritual eram bem obscuros e nunca fizemos qualquer coisa do tipo, mas eu conversei com a minha esposa a respeito disso e, claro, os olhos dela brilharam com a possibilidade. Mesmo sabendo como deveríamos realizar o ritual, ela apenas concordou. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, fizemos o que mandava o rito. Usando tinta vermelha, desenhamos no chão do quarto um círculo com diâmetro maior que 2 metros e menor que 2,5 metros. Dentro do círculo, ainda com as mesmas tintas, desenhamos a forma de um útero, de forma que as tubas uterinas encontrassem as laterais do círculo, assim como a parte de baixo, onde seria a vagina, encontrasse a parte inferior do círculo. Com tinta preta, sobre o desenho do útero, desenhamos um triângulo, de forma que suas pontas encostassem no círculo. A aparência final era semelhante a uma hexagrama. Acendemos velas na direção das pontas, porém do lado de fora do círculo, em uma distância de 60 centímetros. Como parte final do ritual, nós ajoelhamos diante do círculo com as luzes apagadas e repetimos 7 vezes. Vedentur Spiritus quo mundi. Não vou falar o resto para as pessoas não fazerem, tá? Depois tivemos relações sexuais dentro do círculo por toda a noite. Quando acordamos pela manhã, o anseio para sabermos se havia tido resultado foi gigante, mas apenas nos restava esperar. Algumas semanas depois, devido ao atraso menstrual da minha esposa, fomos à consulta médica verificar se de fato ela havia engravidado. E para nossa felicidade, minha esposa estava grávida. Bem, eu acredito que de alguma forma eu tenha me tornado fértil após o ritual. Tudo ocorreu como deveria, mas isso sempre me intrigava. Afinal, que forças tão misteriosas poderiam ter o poder para me conceder tal presente? Retornei ao mesmo médico que havia feito os exames e constatado minha infertilidade. Não envolvi minha esposa nisso, afinal, já havíamos conseguido nosso desejo. Quando o doutor soube que minha esposa estava grávida, me pediu para refazer os exames, comprovar se houve algum erro. Os dias se passaram e uma tarde de um fim de semana, eu estava na cozinha tomando uma xícara de café, quando recebo um e-mail no celular. Era da clínica, então disfarcei antes de abrir e olhar o resultado do teste refeito. Minha esposa estava sentada no sofá da sala, de cabeça baixa, olhando e acariciando a barriga dela com todo o carinho do mundo. Então abri o e-mail e vi. Eu ainda era fértil. Fiquei indignada e falei sem pensar em voz alta. Impossível, eu sou estéril. Minha esposa está grávida. Notei que minha esposa parou de acariciar a barriga dela. Só então percebi que eu havia falado alto demais. Então ela levantou a cabeça devagar, mirando diretamente em mim. Ela estava com um sorriso extremamente malicioso no rosto e seus olhos estavam completamente brancos. Aquela já não era mais a minha esposa e nem sei o que ela estava gerando dentro dela. Esse relato é do Luiz Cláudio e ele começa assim. Tinha algo mais ali? O que eu vou contar agora é um pouco recente, mas irei resumir o que aconteceu. O ano era 2022. Eu morava numa cidade, no Agreste de Pernambuco, e fazia o 9º ano do fundamental. Na época, minha mãe e meu pai tinham se separado, desde outubro de 2020. Estávamos morando com meus avós, por parte de mãe, já que não tínhamos algum outro lugar para ir além deles. Uma tarde, minha mãe e meus avós saíram do sítio, onde eu e eles morávamos literalmente numa comunidade bem pequena, e foram para a cidade para visitar um membro da família. Nisso eu fiquei em casa, tranquilo, jogando meu Xbox na sala. Um tempinho depois,
Tinha passado, era mais ou menos umas 4h30, 5 horas, mais ou menos, e eu ainda jogava e do nada eu ouvi meu nome sendo chamado pela voz da minha mãe, em algum canto da casa. Inocentemente, eu pausei o meu jogo, saí da cadeira e fui procurar a fonte da voz. Na cozinha, nada. Nos quartos, nada. Na varanda, nada. No quintal também, nada. Do lado de fora da casa, nada também. Eu estava completamente sozinho em casa. Minha mãe e a avó tinham saído fazia horas. Naquele momento, eu tinha pensado que era uma coisa da minha cabeça e fui voltar a jogar. Mas eu deixo uma questão aqui. Será que era realmente coisa da minha cabeça ou tinha algo mais ali comigo e eu não tinha visto? No passado, eu pude até ter ignorado, mas quando eu lembro dessa história atualmente, eu me questiono se realmente era coisa da minha cabeça ou se realmente tinha alguma coisa ali comigo. Obrigada por poder compartilhar a minha história. Muito obrigada. Esse relato foi encaminhada pela querida Adriana Matos no e-mail do canal, tá? Ela disse que não é uma história dela, mas que ela leu na internet, achou muito interessante e nos enviou para que contássemos no canal, tá? E o título do relato é assim: A História da Pequena Suzy. Em 1972, uma garota chamada Suzy foi desvivida. Michael Jackson compôs uma canção para ela e fez parte do álbum History, de 1995. A música foi concebida com o nome Little Suzy. A história começa bem assim. Era uma vez, não muito tempo, havia uma garotinha de nome Suzy. Era uma garota dos sonhos de qualquer pai, esperta, doce e adorável. Ela tinha tudo o que desejasse vindo da sua família, mas ninguém a amava. Sua mãe estava envolvida com entorpecentes e seu pai estava internado em uma instituição psiquiátrica. Sua irmã mais velha, Ana, era a única que cuidava dela. Ana foi a mãe que Suzy nunca teve e a amava como filha. Certo dia, Ana foi ao mercado e acabou sendo atropelada por um caminhão, vindo a desviver antes de dar entrada no hospital. Suzy foi tomada por um desespero, pois não imaginava quem poderia tomar conta dela agora. Ficou sem comer durante dias e não saía da sua fria e obscura casa por circunstância alguma. Tempos depois, sua mãe desviveu devido ao abuso de entorpecentes. E Suzy foi encaminhada para que morasse com o avô dela nas montanhas. Durante 2 anos, ela foi escravizada e sofreu abuso da parte do avô dela durante esses 2 anos. Um certo dia, ele se embriagou e saiu de casa, deixando Suzy sozinha. Ela subia as escadas para ouvir sua caixinha de música. Alguém entrou na casa e, além de roubar todo o dinheiro que havia, e atacou a pobre menina. Quando a polícia chegou para investigar, verificou-se que todo o dinheiro havia sido levado. Suzy estava caída perto da escada com sangue em seu cabelo, já estava desvivida. Vendo a menina ali, um dos homens empurrou o corpo de Suzy para um lado e continuou a investigação. Seu corpo, foi cremado e as cinzas foram entregues ao seu avô, que após uma semana, não se importando, mais com as cinzas da menina, jogou um rio qualquer. Deste dia em diante, dizem que se você chamar pelo nome de Suzy e escutar com muita atenção, você pode ouvir o seu triste e inocente choro, chamando pela ajuda que nunca chegou. Esses foram os relatos de hoje. Bom, esses foram os relatos de hoje. Não esqueçam de seguir, deixar o seu like e seu comentário, que isso ajuda muito no canal. Também vou deixar todas as minhas redes principais para você também me seguir lá. Muito obrigada e até mais!